Bem-vindo ao nosso curso. Esteja atento ao tema dessa aula, porque há abordagens muito interessantes. Lição 7, Conduta Humana e Reencarnação. Tópicos da lição 7. Introdução, Conduta Humana, Moral e Ética Humanas, Moral e Ética Cósmicas, Ética Cósmica à Compreensão, Lei de Compensação, as 4 leis do Karma, Vivência Notável, TV Praxis 7 e veja na próxima lição. No decorrer desse curso, infelizmente, não pudemos nos aprofundar em determinados temas intimamente associados à reencarnação ou vidas passadas. Ocorre que o nosso objetivo com essa publicação é tão somente de mostrar as características fundamentais do processo reencarnatório. Caso você se interesse em conhecer detalhadamente certos temas específicos, sugerimos que se inscreva em nosso curso Saber é Poder, no qual há várias lições enfocando o tema por diversos ângulos. Conduta humana. Conduta humana. A palavra ética vem do grego éticos. A ética é definida no meio acadêmico como o estudo filosófico da ação humana suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativo a determinada sociedade, seja de modo absoluto. A ética cósmica transcende a humana. Regula-se por princípios universais, imutáveis, muito além do bem e do mal. Trata-se de leis eternas atuantes sobre o ser humano, consciente de suas responsabilidades cósmicas, ou no inconsciente, que nem por isso está livre de seus efeitos. Não devemos confundir ética com moral. O termo moral origina-se na raiz latina mores, significando costume, conduta, modo de agir. A moral é um conjunto sistemático de normas orientadoras do homem para a realização do seu fim. A moral e época de cada povo, nação ou agrupamento humano pode variar de uma multiplicidade de formas. A moral cósmica será sempre o que foi, e sua abrangência liga-se ao nível de percepção do mundo que cada pessoa alcançou. Portanto, vai mais longe. Moral e ética humanas. A ética e a moral humanas encontram-se em muitos pontos completamente divorciadas da cósmica. Muitos hábitos e costumes de povos e civilizações violam princípios universais. Existem vários princípios nesse sentido. Então vamos destacar que você poderá ler com facilidade na própria lição. Por exemplo, dentro dos princípios esotéricos e metafísicos, o aborto intencionalmente provocado é uma violação das leis cósmicas. É, na verdade, um assassinato. Já explicamos que o óvulo, ao ser fecundado por um esperma, liga-se a uma essência de alma, através dos anjos da vida, por ordem dos arcontes do destino. A mulher
ao induzir o aborto, infringe uma lei superior. Se o marido ou o pai concordam, passam a ser cúmplices do delito. Se o médico colaborou, será corresponsável pela violação. Se a legislação vigente em um país o autoriza, isso constitui-se num delito de maior dimensão, cuja punição recairá sobre aquele povo e seus dirigentes. Moral e ética cósmicas. A moral e a ética cósmicas se congraçam harmoniosamente. Grandes líderes religiosos e filósofos de inusitada capacidade deixaram para a humanidade lições preciosas e cristalinas a respeito da ética cósmica. Como exemplos, podemos citar o Jesus, o Cristo, o Buda, Maomé, Moisés, Fourier, Krishna e vários outros. Além disso, em menor escala, nós temos também grandes filósofos como Immanuel Kant, Sócrates, Platão, Lao Tse, Aristóteles, Spinoza, Bacon, Descartes, São Tomás de Aquino e muitos outros. Esses ensinamentos estão em convergência com a ética e a moral cósmicas. É bem bom saber que a moral e a ética cósmica nunca jamais faltaram à humanidade, ou seja, sempre há instrutores nesse sentido. Mas nem sempre as civilizações ou as pessoas seguem essas instruções. E quando não segue as instruções de uma harmonia maior, o resultado da violação será inequivocamente a dor. Ética cósmica, a compreensão. É indispensável compreender as leis cósmicas. Caso contrário, não saberemos como agir e muito menos minimizar as nossas dores e amarguras existenciais. Aqui nós vamos destacar um trecho do Dr. Karl Popper, onde ele diz o seguinte, nas ligações com karma, né? Esse resíduo kármico tem ou é acompanhado por uma tendência ou disposições de vários tipos, incluindo, no mínimo, 2 tipos de vestígios, que é chamado vasana, na linguagem hindu, um dos quais, quando for ativado, produz uma recordação da ação originadora, e o outro, que quando ativado, produz certas aflições, que os hindus chamam de klesha. Não só o Dr. Karl fala a esse respeito, como também o Dr. Roger Wilger. Que é PhD, é psicoterapeuta, utiliza vários sistemas de terapias de vidas passadas. Ele diz o seguinte, vou ler um trecho apenas, você deverá lê-lo na íntegra, na própria lição. Sanskara, então, é como um tecido da cicatriz psíquica ou como um sulco na psique, que nos leva exatamente à compulsão de repetir, observado por Freud, repetimos o mesmo antigo fracasso, uma vida, depois outra. Somos repetidamente atraídos por amantes e cônjuges que nos ferem e nos traem, ou acabamos tendo chefes e principalmente pais que nos oprimem e tiranizam. Ou seja, o Dr. Roger Wilger, nos fala
exatamente desse processo repetitivo reencarnatório, que pode ser visto, em parte, como isso que os hindus chamam de sanskaras. As nossas repetições erráticas, então elas se repetem como se fosse um disco arranhado, esses discos bolachões antigos, chamado LP, que rodando lá, ele sempre passa no mesmo lugar, como se fosse um loop, fica rodando no mesmo lugar, sempre repetindo a mesma coisa. Temos que quebrar esse sistema, essa repetição, com a compreensão. Lei de compensação. A balança cósmica possui dois pratos. O da direita estão as nossas boas ações, e o da esquerda acumulou-se as nossas más ações. Então, é uma balança que tem os dois pratos e temos aspectos positivos de um lado e os aspectos negativos do outro. Isso gera um equilíbrio ou desequilíbrio. Não podemos escapar dessa balança, que é uma balança cósmica. E como já falamos na lição anterior também sobre o karma, é preciso compreendê-lo em vários aspectos, Existe uma lei, aqui o Dr. Samael Aunor, em seu livro Desfazendo Mistérios, cita uma série de pontos interessantes. Vamos destacar alguns que você poderá lê-los na íntegra na própria lição. Ele diz o seguinte: existe uma lei que se chama karma, que significa em si mesma causa e efeito, ação e consequência. Como vemos esse desenho, toda ação gera uma reação, inegável. Não podemos escapar disso, não podemos escapar deste princípio universal. Continua o Dr. Samuel nesse mesmo texto, citando vários aspectos, e um deles, que é chamado de predestinação, ou destino, predestinação. Diz ele aqui, existe a predestinação. É o resultado de todas as ações, boas ou más, de nossas existências passadas. Se alguém rouba, será roubado. Se mata, será assassinado. Por exemplo, ele cita um exemplo aqui muito interessante, ocorrido no México. Vale a pena ler, com toda atenção. Nesse trecho, o escritor, ele responde algumas perguntas. Vou ler algumas, Diz essa aqui: as boas obras das quais o Senhor nos fala devem ser feitas desinteressadamente ou são tomadas em conta mesmo sendo feitas com a finalidade de se obter algo em troca? E ele responde o seguinte: deve-se trabalhar sempre desinteressadamente, com infinito amor pela humanidade. Assim alteramos aquelas más causas que originaram os maus efeitos. Não se esqueça que, alterando a causa, se altera o efeito. Se você quer sarar, cure os outros. Se um parente seu está no cárcere, trabalhe pela liberdade dos outros. Se tem fome, reparta com os que se encontram em pior situação. E outra pergunta também, curta: todas as enfermidades são kármicas? A resposta que ele deu foi a seguinte: nem todas as enfermidades são kármicas. A máquina humana pode sofrer danos por múltiplos motivos. Podem ser de ordem kármica ou simplesmente acidental. As 4 leis do karma. O mesmo autor, ele cita que o karma é regido ou orientado por 4 leis. Vamos ver na próxima tela as 4 leis do karma e comentar algo a respeito. A primeira lei do karma diz: ao leão da lei se paga com
a balança, ou seja, equilibrando a balança. A segunda lei diz: faz boas obras para que pagues tuas dívidas. E a terceira: quando uma lei inferior é transcendida por uma superior, esta lava aquela, ou seja, anula. E a quarta diz: quem não tem com o que pagar, pagará com dor. Essas são as 4 leis do karma segundo Dr. Samael. Vale a pena refletir sobre tudo isso, né? Mas pagamos sempre o karma ou podemos resolvê-lo de outra forma? Diz o autor que também poderá solicitar um crédito especial aos regentes da lei. É interessante essa alternativa, né? Aqui, vivência notável. Nesse trecho aqui, nós extraímos da obra do Dr. Samael também, a obra chamada O Mistério do Auro Florescer, uma narração de uma vivência dele. Como esse autor tem capacidades paranormais, ele conseguiu se recordar de suas vidas passadas e de situações muito interessantes que são esclarecedoras. E convém também lembrar que paga-se o karma não só pelo mal que se faz, mas também pelo bem que se deixa de fazer quando se pode fazer. Veja, esse é um ponto muito interessante. Não se paga karma só pelo mal que fizemos, mas pelo bem que podemos fazer, nos negamos, nos omitimos a fazer. Então segue a narração do Dr. Samael por várias telas aqui, que vale a pena ler com toda atenção, porque ali há ensinamentos muito interessantes, né? Inclusive citando o Anubis, que seria a representação do grande regente da lei cósmica, claro, né? E aqui chegamos ao TV Prax 7, uma etapa muito interessante. Recomendamos que você pratique os praxes anteriores de uma forma ordenada para que possa vivenciar uma parte do que estamos explicando aqui. Nesse Praxis 7, você vai procurar acessar as recordações armazenadas em seu subconsciente, que pode ser desta vida ou até mesmo de vidas anteriores. Se houver um treinamento adequado, conforme orientamos nesse TV Praxis, certamente algum resultado você terá. Vejamos agora o que vamos estudar na próxima lição. Nós vamos ver como transcender ao processo reencarnatório, as causas existenciais, consciência, fator fundamental na terapia de vidas passadas e reencarnação, consciência e evolução individual, estados da consciência, autoconsciência para vencer as limitações, o despertar da consciência e o centro consciencial permanente. Veremos esses tópicos na próxima lição. Te vejo na próxima lição. Até lá!